na escuridão de uma noite enluarada, enquanto o mundo celebra fantasmas e bruxas, o Brasil olha para as suas próprias sombras, onde a magia se entrelaça com as folhas das matas. Neste dia especial, escolhemos honrar um mito nosso, único e travesso, que guarda os segredos da floresta e o espírito da brincadeira. Hoje é o dia do Saci, uma data criada para celebrar o folclore, as lendas e a magia enraizada em sua cultura. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje vamos explorar um pouco dos mitos brasileiros e descobrir se temos ou não um mundo de magia, mistério e assombro por trás do que aprendemos sobre nosso folclore. Conta-se que o Saci surgiu nas sombras de tempos antigos, uma criatura nascida da mistura das influências indígenas e africanas que por gerações atravessou as florestas, carregando o espírito dos ventos e das folhas. Ele é uma personificação do mistério, criado pelos guaranis, uma entidade de uma perna, de pele escura como a noite, que se move entre mundos e se esconde nas brumas. As primeiras lendas indígenas sobre o Saci, anteriores à fusão com influências africanas e europeias, são pouco documentadas, mas existem alguns registros e interpretações. Entre os povos Tupi-Guarani, o Saci original tinha algumas diferenças marcantes em relação à versão mais conhecida hoje em dia. A palavra Saci vem do termo indígena Sa-Si-Pererec, onde Sa significava mata ou bosque e Si significava mãe ou ser. Esse termo descrevia uma entidade protetora dos bosques, mas sua figura era menos específica e mais associada ao espírito das florestas, como o Curupira ou a Caipora. Xa-Perereg tem controvérsias quanto sua tradução, mas alguns estudiosos costumam relacioná-lo com a palavra saltador. Nos relatos dos povos Tupi-Guarani, o Saci era visto como um protetor da floresta, que podia ser benéfico ou travesso, dependendo da relação dos humanos com o meio ambiente. Diferente da versão atual, o Saci era inicialmente retratado como um pequeno índio com 2 pernas. Ele não tinha o gorro vermelho e nem o cachimbo. Acreditava-se que o Saci pudesse assumir formas de pequenos redemoinhos ou rajadas de vento, simbolizando a força das matas e dos ventos que cruzam as florestas. Assim como nas versões atuais, o redemoinho era visto como um sinal de sua presença. Os índios acreditavam que os redemoinhos eram manifestações de espíritos que habitavam as florestas. Na sua versão original, o Saci não era exatamente travesso. Ele desempenhava um papel de guardião e tinha uma presença respeitada entre os indígenas. Qualquer um que tentasse danificar ou desrespeitar a mata poderia enfrentar as consequências de suas interferências. As lendas indígenas sugeriam que o Saci se relacionava com humanos de forma ambígua. Ele podia oferecer proteção a quem respeitasse a floresta ou causar infortúnios para aqueles que a explorassem indevidamente. Muito da lenda original foi transmitido oralmente e, por isso, não tem-se muitos registros escritos das versões indígenas do Saci. As histórias sobre ele eram passadas de geração em geração, e a figura do Saci variava de uma aldeia para outra. Nas regiões do Brasil central e norte, outras figuras como o Curupira e a Caipora desempenham um papel semelhante ao do Saci, como protetores da floresta. Folcloristas como Câmara Cascudo e Mário de Andrade foram os responsáveis por tentar resgatar as versões mais antigas do mito, investigando o papel do Saci no folclore indígena.
Esses relatos sugerem que o Saci pré-sincretismo era menos específico e mais associado ao espírito de proteção das florestas, e que ele ganhou traços travessos com a chegada das influências africanas. A adaptação do Saci da figura indígena para a versão que conhecemos hoje, com traços culturais africanos, foi um processo de transformação que se deu ao longo dos séculos, à medida que o Brasil tornou-se uma sociedade multicultural. Essa transição não foi documentada em detalhes, pois ela ocorreu majoritariamente através da tradição oral e do sincretismo popular. Mas há algumas informações sobre como as influências africanas foram incorporadas ao mito do Saci. A característica mais marcante do Saci moderno é ter apenas uma perna. Essa transformação pode ter origem em tradições africanas, onde espíritos ou entidades, às vezes com deficiências físicas, simbolizam resistência ou habilidades mágicas. Em algumas lendas africanas, seres míticos têm uma perna ou braço a menos para representar força de superação, ou porque foram feridos em batalhas, uma simbologia que remete ao próprio Saci e sua ligação com a capoeira. Na mitologia africana, especialmente nas tradições de alguns povos da África Ocidental, encontramos uma criatura chamada Chikambelengê, que é descrita como tendo apenas uma perna. Essa criatura é conhecida no folclore dos povos Bantu e aparece em contos de algumas regiões da África Central e Ocidental. Além disso, na mitologia dos povos Fon do Benin, também existe uma entidade chamada Legba como um espírito guardião dos caminhos e das encruzilhadas. Com a chegada dos africanos escravizados ao Brasil, a cor da pele do Saci mudou. Além disso, o hábito de fumar cachimbo foi integrado ao personagem, já que fumar era uma prática tanto nos rituais africanos quanto indígenas. Mas em sua versão afro-brasileira, o Saci passa a ser visto com o cachimbo como um traço de sua personalidade. Esse acessório reforça sua aura mística e travessa. Nas lendas indígenas, o Saci já era associado a redemoinhos e ventos, considerados portais de comunicação entre o mundo físico e espiritual. Com o sincretismo, essa característica passou a simbolizar ainda mais a força e presença do Saci nas matas e no imaginário popular. Os redemoinhos de vento passaram a representar o Saci, se manifestando como um espírito livre, influenciando tanto a natureza quanto o homem. Algo muito presente na espiritualidade africana, que lida com elementos como vento e fogo. O gorro vermelho, que pode ter origem europeia, foi reinterpretado no contexto afro-brasileiro como uma peça mágica que dá ao Saci seus poderes. A simbologia do vermelho também é forte em culturas de matriz africana, representando força e proteção. O gorro passou a ser considerado um objeto sagrado, capaz de dar ao Saci poderes de invisibilidade e o domínio do vento, caracterizando-o como um ser místico, quase sobrenatural. A travessura e a ambiguidade moral do Saci refletem uma mescla de entidades espirituais africanas, como os Exus, que são considerados espíritos intermediários, cheios de malícia e ambivalência. Essa influência trouxe ao Saci o comportamento endiabrado e o tornou um espírito brincalhão que transita entre o bem e o mal. O Saci tem cerca de meio metro, mas pode crescer a até 3 metros, se assim desejar. Em suas diferentes aparições, ele é descrito como um menino de uma perna só, sem cabelos e sem pelos. Um gorro vermelho repousa em sua cabeça. Um presente dos ventos, dizem alguns. Outros acreditam ser uma herança de entidades mágicas europeias, que, assim como o Saci,
carregavam o poder do encantamento. E falando em encantamento, a encantaria é um sistema mágico e espiritual presente em diversas tradições culturais brasileiras, especialmente no Nordeste, associado principalmente às práticas do catimbó, jurema e outras tradições afro-indígenas. Ela se manifesta como um conjunto de crenças e práticas que envolvem espíritos, chamados de encantados, que têm um papel central nos rituais e cerimônias. Esses encantados são seres espirituais ou entidades de diferentes origens, como índios, caboclos, ciganos, príncipes, entre outros, que se manifestam através de médiums ou em espaços sagrados. Os praticantes da encantaria acreditam que esses espíritos podem influenciar a vida dos vivos, oferecendo ajuda, proteção, curas espirituais e orientação. Os rituais da encantaria envolvem oferendas, cânticos, danças, ervas e outras práticas místicas para atrair, agradar ou interagir com os encantados. Diferentemente das religiões tradicionais, a encantaria é uma prática espiritual e mágica mais fluida, mesclando-se com elementos do catolicismo popular e outras tradições religiosas locais. Na encantaria, a prática de invocação de seres do folclore brasileiro é bem comum e se entrelaça com a cultura popular e o misticismo local. Entidades como o Saci, a Iara, o Curupira e outros seres míticos podem ser considerados encantados e são vistos como espíritos ou forças da natureza que podem ser invocados em rituais. Esses seres do folclore são respeitados e tratados como entidades com suas próprias personalidades, poderes e influências específicas, muitas vezes atuando como protetores de determinados territórios, florestas ou elementos naturais. O Saci, por exemplo, pode ser invocado para ajudar em situações específicas, mas também requer respeito, pois é conhecido por pregar peças em quem tenta manipulá-lo. Na encantaria, essas entidades são chamadas através de rituais que combinam rezas, cantos, danças e o uso de ervas e elementos naturais que esses seres supostamente gostam ou requerem. É uma forma de estabelecer uma conexão entre o mundo humano e o mundo espiritual, onde o folclore e o sagrado se encontram e se fortalecem mutuamente. Essa interação com seres do folclore torna a encantaria uma prática viva e profundamente enraizada na identidade cultural e espiritual brasileira. Mas o Saci não é apenas um guardião das florestas. Ele é também o mestre das travessuras. No silêncio da noite, ele se esconde, agitando as crinas dos cavalos, entrelaçando seus fios com nós e tranças impossíveis de desfazer. Os cavalos estremecem e os ventos sibilam seu assobio agudo, um som que arrepia até os viajantes mais ousados. Dizem que o Saci se move pelos redemoinhos, transportado pelos ventos que giram folhas e poeira. E para aqueles ousados o suficiente, existe um segredo. Para capturá-lo, basta lançar uma peneira sobre o redemoinho. Se conseguir, retire seu gorro e prenda-o numa garrafa marcada com uma cruz. Com isso, o Saci perde seus poderes. Mas cuidado, pois ele nunca perdoa os que o privam de sua liberdade. Por onde passa, ele deixa seu rastro. Em terras vizinhas, como na Argentina, Uruguai e Paraguai, ele é conhecido como Yaci Yateré. Um espírito semelhante, mas que se diferencia em detalhes. Cabelos loiros, um bastão de ouro, uma varinha mágica. Lá, ele também prega peças, mas suas travessuras carregam um tom mais sombrio. Yaci Yateré é temido, pois atrai crianças e as deixa desorientadas, sussurrando segredos que ecoam na mente daqueles que ousam ouvir. O Saci não é único. Ele representa uma linhagem. A noite brasileira é repleta de sacis,
multiplicando suas travessuras e mistérios por cada canto das florestas, das vilas e das fazendas. Em cada redemoinho que ergue folhas e poeira, sua presença está ali. A risada do vento, o assobio que ecoa no silêncio da noite, o mistério que nunca se revela por inteiro. Ainda assim, foi Monteiro Lobato quem trouxe a lenda do Saci para os lares brasileiros, em um momento em que a cidade começava a esquecer o campo. Em 1917, ele lançou um inquérito no jornal O Estado de São Paulo, recolhendo histórias e memórias daqueles que viviam o folclore. E assim, com palavras cuidadosas e histórias encantadas, Monteiro Lobato colocou o Saci no coração do Brasil. Hoje nós celebramos o Saci. Ele é o guardião da tradição, o espírito travesso que carrega nas risadas o eco dos nossos ancestrais. Neste dia do Saci, somos convidados a lembrar e valorizar a cultura que nos pertence, a descobrir e redescobrir as lendas que correm em nosso sangue. Pois o Saci é mais do que uma lenda. Ele é um símbolo, um lembrete de quem somos e de tudo que nos une à nossa história e à nossa magia. Este foi o último vídeo da nossa primeira celebração do Nicktober. Durante todo o mês das bruxas, exploramos temas diversos que tentaram trazer à luz mitos, deuses e fatos históricos que ajudaram a criar essa tradição em todos os cantos do mundo. Espero que tenham gostado. Hoje, meus agradecimentos especiais vão para o Miguel Castro por sua contribuição para o canal. Muitíssimo obrigada. Aproveito para avisar que tenho projetos bem legais para o canal. Portanto, aguardem novidades. Temos relatos de inscritos e novos contos ilustrados, análises mais aprofundadas sobre mitos e religiões, novas séries a caminho e muito mais. Enfim, fiquem ligados. Sua contribuição vai ajudar muito a continuar produzindo um conteúdo cada vez melhor. Portanto, se quiser, escaneie o QR Code ali em cima, ou clique nos links na descrição e no primeiro comentário fixado para contribuir pelo LivePix. Se preferir, você pode usar o botão Valeu Demais aqui no YouTube e participe. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. Além disso, adoro conversar com vocês. Muitíssimo obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.